Os russos estão doentes e cansados de Putin. Reinado, e agora toda a nação começou a se voltar contra ele. Na Rússia, dezenas de manifestantes foram presos após confrontos com a polícia de choque na região central de Bashkortostan. Protestos contra o governo irromperam na cidade do extremo leste de Khabarovsk no sábado. Milhares se reuniram em uma praça central e gritaram: "Vergonha de Moscou! Putin é um ladrão e abaixo com o Tsar." Embora testemunhassem a lenta desintegração de seu país ao longo dos anos, a maioria dos russos manteve suas frustrações para si. Mas agora as coisas finalmente mudaram, a pressão aumentou e todos estão começando a se manifestar. Isso inclui não apenas civis, mas também soldados e repórteres de guerra que uma vez apoiaram fortemente o Kremlin. Vladimir Putin, o homem que parecia intocável por tanto tempo, agora está perdendo seu controle sobre o poder, lentamente e constantemente. Neste vídeo, analisaremos como a frustração silenciosa da população está se intensificando. E vamos mergulhar nos muitos pequenos momentos que finalmente nos levaram a este ponto de ebulição. Por muito tempo, Putin representou o retorno da Rússia. Após o caos dos anos 90, quando a União Soviética se desintegrou e o país se sentiu humilhado, ele interveio com uma promessa. Ele traria o orgulho de volta. Ele tornaria a Rússia forte novamente. E por um tempo, parecia que ele estava cumprindo. Ele era o cara durão, um ex-oficial da KGB, sempre no controle, encarando o Ocidente. As pessoas o viam na televisão cavalgando, encontrando líderes mundiais e acreditavam que ele era o único mantendo tudo unido. Para consolidar isso, a economia deles cresceu nos anos 2000 com preços altos do petróleo e dinheiro fluindo. As cidades ficaram mais iluminadas, as pensões foram pagas e isso bastou para muitos russos. Eles não questionaram muito, pois suas vidas estavam melhores do que antes. Putin não era apenas um líder, ele fez a Rússia se sentir como a Rússia novamente. Putin continuou apostando em sua imagem. E em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, sua popularidade disparou. As pessoas estavam orgulhosas. Eles viam isso como retomar o que era deles por direito, enfrentando o Ocidente e mostrando ao mundo que a Rússia não era mais fraca. Pesquisas da época mostravam sua aprovação atingindo 80% ou mais. As ruas estavam repletas de bandeiras e canções patrióticas. Não era apenas sobre a Crimeia. Era sobre se sentir vencedores novamente. Putin sabia como jogar essa carta. A televisão estatal o retratava como um líder infalível e poderoso. Mesmo diante de complicações como sanções ocidentais ou protestos ativistas, ele ignorava. O sistema era rígido. A mídia era dele. A polícia era leal. Para a maioria dos russos, ele era a única opção, e eles aceitavam isso. Mas isso foi antes, e agora as coisas parecem diferentes. O orgulho da Crimeia desde então se dissipou. A promessa de força e estabilidade começa a rachar. E essas pessoas não agitam mais bandeiras como antes. Eles estão nas filas dos supermercados, vendo os preços aumentarem. Estão checando suas contas bancárias, preocupados em como pagarão o aluguel. Eles estão ouvindo sobre filhos e irmãos enviados para uma guerra que deveria ter terminado em dias, mas que se arrastou por anos. Falando claramente, essas pessoas antes patriotas agora estão lutando muito. As notícias não falam mais sobre vitória. Fala sobre ajustes estratégicos ou reveses temporários. Mesmo os apoiadores mais fiéis começam a questionar. Não alto, não nas ruas, mas em casa, tomando chá, em vozes baixas. O que está acontecendo? Por que está demorando tanto? Porque parece que somos nós que estamos pagando o preço. Quando abordamos esses assuntos, os bots russos rapidamente descurtam o vídeo para reduzir seu alcance. É por isso que, se você puder, por favor, tire um segundo para clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo. Isso realmente nos ajuda tremendamente. Obrigado a todos! Vamos nos concentrar na guerra na Ucrânia, pois é a faísca que está inflamando todo o resto. Quando a invasão começou em 2022, o Kremlin a vendeu como um trabalho rápido, uma operação militar especial, para tomar Kiev em dias, talvez um par de semanas no máximo. A televisão estatal prometeu uma vitória limpa, e muitos russos acreditaram. Eles pensaram que o enorme exército da Rússia passaria por cima da Ucrânia. Por que não pensariam? Putin sempre cumpriu antes, e a memória da anexação da Crimeia em 2014 ainda estava fresca.
Mas isso foi há mais de 3 anos. A vitória rápida nunca aconteceu. Em vez disso, a guerra se transformou em uma longa e feia luta, consumindo vidas, dinheiro e esperança. A forma como a guerra foi comercializada evidencia a profundidade do descompasso. A mídia russa inundou as ondas de rádio com cenas de soldados dando doces para crianças e acenando bandeiras de tanques. Mas muitas famílias receberam telefonemas vagos, seguidos de silêncio e uma notificação de morte. Essa lacuna entre o que foi mostrado e o que é real está alimentando uma raiva silenciosa. Vendo o desespero da situação, Putin apresentou planos para uma ofensiva total no verão em maio deste ano, com o objetivo de conquistar mais terras nas regiões de Sumy, Kharkiv e Dnipropetrovsk, na Ucrânia. Alguns até sussurraram sobre avançar até Odessa antes que as chuvas de outono transformem as estradas em lama. Soou ousado, como uma chance de mudar as coisas. Havia rumores de tropas norte-coreanas treinando para assumir as funções de guarda de fronteira, liberando soldados russos para a frente. O Estado-Maior contava com novos recrutas, grande poder de fogo e sorte para romper as defesas ucranianas. Mas não está funcionando assim na prática. A situação no terreno é caótica e está cada vez mais difícil ocultar a grande desvantagem em que a Rússia se encontra. O caos atual é o motivo das manifestações militares, que expressam insatisfação. Analistas militares como Maxim Kalishnikov, que antes apoiavam a guerra, agora consideram essa ofensiva uma fantasia. Eles afirmam que está desmoronando antes de gerar resultados, e é fácil entender por que estão criticando o regime que antes apoiavam. Tudo está dando errado e tudo se resume a erros e excesso de confiança. Apesar de lançar esta ofensiva, a Força Aérea da Rússia, antes um símbolo de poder, enfrenta dificuldades há algum tempo. Pilotos sobrecarregados, coordenação descuidada, defesas aéreas da Ucrânia muito fortes. Simultaneamente, ocorre uma guerra de drones, com a Ucrânia transformando os céus em uma armadilha letal. Pequenos drones, alguns feitos à mão, atravessam o campo de batalha, soltando explosivos em tanques, caminhões e até mesmo soldados. Os russos chamam isso de Zona da Morte. Um trecho de terra tão perigoso que avançar parece assinar seu próprio atestado de óbito. 3 soldados entram, 2 não voltam, e o que volta tem sorte de encontrar uma trincheira. As bombas da Ucrânia, como o martelo assim, bombas da França, são baratas, mas mortais. Eles estão rasgando as posições russas, e a cobertura aérea da Rússia não consegue acompanhar. Essas táticas estão matando tropas russas em números impressionantes. Desde o início da ofensiva de verão, mais de 31 mil soldados russos morreram, segundo estimativas ucranianas. Todas essas mortes em apenas alguns meses? Você consegue imaginar isso? Adicione a isso o estimado de 1 milhão de baixas que a Rússia sofreu desde 2022. É uma geração inteira de jovens homens. Acabou. Famílias são notificadas sobre mortes de parentes e cemitérios estão lotados. Vídeos de soldados implorando por suprimentos ou criticando ordens sem sentido enchem as redes sociais, ao invés de celebrações de vitórias. Semelhante à invasão inicial, o ataque de verão russo visava mostrar força, mas está se tornando um grande equívoco. Dezenas de milhares de soldados russos morreram por apenas algumas pequenas aldeias e quase nenhuma terra conquistada. Não é apenas triste, é constrangedor para Putin. Mais uma vez, ele começou uma grande guerra com grandes promessas, mas acabou com grandes perdas. São apenas alguns meses na campanha que o Kremlin fez um grande alarde. Muitos já estão questionando por que seguir lutando quando nada está sendo conquistado. É precisamente por isso que essa ofensiva de verão não é apenas mais um capítulo na guerra. É o momento em que tudo se mantém unido ou começa a se desmoronar. Para Putin, não se trata mais de ganhar terreno. Trata-se de provar que o sistema que ele construiu ainda funciona sob pressão, que o exército obedece e a economia ainda sustenta uma guerra. Se essa última investida falhar, não será apenas um revés no campo de batalha, mas sua última chance transformada em pó. Será um sinal de que a maquinaria por trás da Rússia, a liderança, as instituições, toda a estrutura não está mais funcionando. Será a prova final do que as pessoas na Rússia já sabem em seus corações. Isso não é apenas uma operação militar, mas um prazo para reafirmar o controle ou enfrentar as consequências de perdê-lo.
Todos no Kremlin têm ciência disso. Outro aspecto lamentável dessa ofensiva de verão é o modo como a guerra está sendo conduzida. O exército da Rússia está preso no passado, usando táticas da era soviética que não funcionam contra o playbook moderno da Ucrânia. A corrupção piora a situação. Oficiais embolsam fundos destinados a equipamentos, deixando os soldados com sucata. O nepotismo coloca os conectados no comando, não os habilidosos. E há também os ataques de carne. São pequenos grupos de 3 ou 4 soldados, muitas vezes mal treinados, enviados para invadir trincheiras ucranianas. O nome já diz tudo. Esses homens são bucha de canhão, jogados na luta com rifles antigos e sem apoio. Faltam também tanques e equipamentos. A Rússia perdeu mais da metade de seus tanques modernos. Pelo menos 4.000 desde o início da guerra, de acordo com relatórios da Oryxa. Agora, eles estão retirando relíquias da Guerra Fria. T-60 e 2S enferrujados dos anos 1960, que não são páreo para os drones e mísseis da Ucrânia. Essas são as histórias que são ecoadas em casa pelos poucos veteranos que conseguiram voltar. E eles se tornam sussurros silenciosos falados pelas massas sobre a guerra de Putin. A Ucrânia não está parada. Eles estão conseguindo drones melhores e mais rápidos, táticas mais inteligentes e mais armas do Ocidente. A Rússia está tentando derrubá-los, lançando até 500 drones Shahid à noite, tentando sobrecarregar as defesas da Ucrânia. Mas a parede de drones da Ucrânia, composta por uma rede de sensores e bloqueadores, está se mantendo forte. Eles estão atingindo as linhas de suprimento russas, explodindo depósitos de combustível e caminhões bem atrás da frente. A Rússia está perdendo drones mais rápido do que consegue repô-los, e eles são caros. É uma corrida armamentista tecnológica, e a Rússia está perdendo terreno. Quando até blogueiros pró-guerra zombam dos planos do Estado-Maior, é sinal de que os problemas são profundos. A guerra não afeta apenas soldados ou bloqueadores, mas a todos. Ela está atingindo os lares de maneiras impossíveis de ignorar. Falemos sobre a economia, pois é onde a dor está se espalhando rapidamente. A guerra está sangrando a Rússia, e sua economia sente esse impacto. A guerra custa dinheiro, afinal. Pense nos tanques, mísseis, soldados, salários e tudo mais que precisa ser coberto. Em 2025, os gastos com defesa atingiram 6,3% do produto interno bruto, 1/3 do orçamento. Para comparação, a maioria dos países gasta 1 ou 2% em forças militares. A Rússia está investindo pesado, e o motivo é claro. Eles precisam manter a máquina de guerra em operação. Porém, esse dinheiro está sendo retirado do bolso da população comum. O Fundo Soberano de Riqueza, destinado a amortecer tempos difíceis, está reduzido a 4 trilhões de rublos, cerca de 40 bilhões de dólares. Isso não é muito quando se está em guerra e tentando manter as luzes acesas em casa. O déficit orçamentário é outro sinal de alerta, revisado para 1,7% do produto interno bruto 3 vezes o que estava planejado. Basicamente, o dinheiro está curto, e isso está sendo refletido em todos os lugares. Basta olhar o que está acontecendo nas lojas e casas como outro exemplo disso. A inflação está fora de controle. Os preços de coisas básicas como pão, leite e ovos estão subindo rapidamente. Em junho de 2025, as vendas de imóveis despencaram 55% em relação ao ano anterior, um número alarmante. É um sinal de que as pessoas estão assustadas. Não estão comprando casas devido à incerteza sobre seus empregos futuros. A construção, uma das maiores indústrias da Rússia, está em queda. Novos projetos de habitação caíram 22%. Desenvolvedores estão perdendo dinheiro e trabalhadores estão perdendo empregos, deixando milhares de famílias se perguntando como pagarão as contas. Depois, há o custo do empréstimo. As taxas de juros estão em 21%. Pense no que isso significa. Se você quer um empréstimo para um carro, uma casa ou até mesmo um pequeno negócio, você está pagando caro. A maioria das pessoas não pode pagar empréstimos, o que impede o crescimento das empresas. O investimento está diminuindo. Até o aluguel está ficando incontrolável, com aumento superior a 30% no último ano. Para muitos russos, essa é a diferença entre conseguir se sustentar e ficar para trás, sem intervenção do governo para ajudar. Subsídios para moradia e serviços públicos estão sendo reduzidos. A rede de segurança está se desfazendo e a população sente o impacto. Não são apenas números em uma página, mas a realidade. Em qualquer cidade russa, você ouvirá histórias semelhantes.
As compras de supermercado custam mais a cada semana. E não é apenas a comida sozinha. As contas de serviços públicos também estão aumentando. Os preços de gás, energia elétrica e aquecimento subiram em todas as áreas. Em algumas regiões, os cortes de energia estão se tornando comuns porque a infraestrutura é antiga e não há dinheiro para consertá-la. Em janeiro de 2025, um relatório do Ministério da Energia russo admitiu que 40% das redes de energia do país precisam de grandes reparos. Mas com a guerra consumindo o orçamento, esses reparos não estão acontecendo. Imagine tentar manter sua casa aquecida em um inverno siberiano quando a energia é cortada por horas. As pessoas estão frustradas e com frio, e estão começando a apontar os dedos para o governo. Outro indício da crise econômica russa é a escassez de insumos nos hospitais, evidenciando a precariedade do sistema de saúde. Itens básicos como curativos, seringas ou antibióticos são escassos, principalmente fora de Moscou e São Petersburgo. Estudo de 2024 pela Academia de Ciências da Rússia revelou que 30% das clínicas rurais carecem de medicamentos para tratar doenças comuns. Se você precisa de medicamentos essenciais como insulina ou para o coração, boa sorte. Pessoas viajam por horas até cidades maiores buscando farmácias abastecidas. Para os russos mais velhos, isso é um pesadelo. As pensões, em média de 20 mil rublos mensais, cerca de $200 na taxa atual, não acompanharam a inflação. Isso mal dá para o aluguel e a comida, quanto mais para remédios. Redes sociais estão repletas de relatos de aposentados pedindo auxílio ou racionando medicamentos para durarem mais. Essas pessoas não estão mais torcendo pelo Putin. Eles estão apenas tentando sobreviver. Agora, some essas preocupações diárias de sobrevivência com o recrutamento obrigatório. Em regiões como Daguestã e Bariatia, cresce a revolta devido ao alistamento compulsório. Essas regiões são pobres, e ainda assim são as que mais enviam soldados para morrer. Mães marcharam em protesto, exigindo respostas. Vídeos de famílias enlutadas viralizam, apesar da mídia estatal tentar ignorá-los. O Kremlin pensou que essas vozes eram pequenas, mas quando as pequenas vozes falam juntas, elas se tornam altas. No entanto, o fato é que a guerra precisa de soldados, e o Kremlin, insensivelmente, continua convocando mais. Em 2022, Putin mobilizou parcialmente 300 mil homens para a frente de batalha. Isso provocou pânico, com centenas de milhares fugindo do país, superlotando aeroportos e fronteiras. Desde então, o recrutamento continua. Regularmente, fala-se sobre uma nova onda. As famílias temem que seus filhos sejam as próximas vítimas. Em certas aldeias, os jovens se escondem ou mudam para as cidades para fugir dos recrutadores. Outros buscam isenções, mas estas geralmente exigem propinas inacessíveis para a maioria. Segundo pesquisa do Centro Levada, de 2025, 60% dos russos com filhos em idade de recrutamento estão muito preocupados com a conscrição. Esse medo assombra todos os lares. Os jovens também o sentem, mas reagem de forma distinta. Muitos deles querem sair, não apenas da guerra, mas da Rússia. Segundo dados dos serviços de imigração russos, estima-se que 1,3 milhão de pessoas tenham deixado o país em 2023 e 2024. Muitos eram jovens, educados e qualificados, sendo a maioria programadores, engenheiros e professores. São essas as pessoas necessárias para manter a economia russa funcionando, mas estão desistindo. Eles estão indo para a Geórgia, Armênia ou Turquia, onde podem trabalhar sem se preocupar com uma convocação militar. Aqueles que estão ficando se mantêm em silêncio, mas é visível em seus rostos. Não estão mais postando slogans patrióticos. Eles estão compartilhando memes sobre como nada funciona ou vídeos de lojas com prateleiras vazias. Não é apenas rebelião que estamos vendo, é resignação. Esse sentimento de resignação é tão forte que dá para sentir o clima mudando online. Plataformas de mídia social como Telegram e VK estão cheias de reclamações. As pessoas postam sobre longas filas em caixas eletrônicos porque os bancos estão limitando saques em dinheiro. Eles compartilham clipes de autoridades locais prometendo ajuda que nunca chega. Apenas olhe para este vídeo mostrando um homem em uma pequena cidade segurando uma placa em branco em um protesto silencioso. Ele é preso por atividades ilegais sem fazer nada de errado. Esse é o estado deplorável em que a Rússia se encontra agora.
Protestos silenciosos como esse estão se tornando mais comuns. Não é um movimento organizado e de grande escala, mas indica que as pessoas estão testando os limites. Eles não estão tão assustados como antes, ou talvez apenas cansados demais para ligar. Até as elites estão ficando nervosas. Essas são as pessoas que enriqueceram sob o comando de Putin. Os empresários, funcionários e proprietários de mansões, jatos e iates não são estúpidos. Eles veem a economia oscilando e ouvem o murmúrio das ruas. Muitos estão silenciosamente tirando seu dinheiro da Rússia. Alguns estão enviando suas famílias para o exterior, como Dubai e Turquia, evitando Moscou. Uma pesquisa do Centro Levada mostrou que 51% dos russos têm sentimentos negativos em relação aos que partiram, o que comprova o ponto. A partida das pessoas está gerando tensão e ressentimento entre os que ficam e os que podem se dar ao luxo de ir. Esse escrutínio não se limita às pessoas. Até mesmo as nações mostram sinais disso. Os aliados internacionais de Putin estão se afastando, como se pressentissem o declínio do seu regime. A China, uma vez vista como parceira silenciosa da Rússia, começou a mudar seu tom. Embora ainda compre petróleo russo, está cautelosa. Sem apoio militar direto, sem impulso conjunto, apenas silêncio. E esse silêncio diz muito. É um silêncio que significa que você está sozinho. Mas não me entenda mal. Esta não é uma história sobre todos virarem rebeldes de repente. A Rússia não está nesse ponto. O sistema ainda é forte, a polícia está em todo lugar, e os tribunais são rápidos em punir qualquer um que saia da linha. De acordo com o Grupo de Direitos Humanos, OVD, Info, em 2024, mais de 20 mil pessoas foram presas por desacreditar o exército. Isso pode significar qualquer coisa, desde postar mensagens anti-guerra até curtir o tweet errado. O controle do governo é rígido e a televisão estatal continua com a mesma narrativa. Putin no comando, Ocidente como inimigo e Rússia vencedora. No entanto, as divergências estão surgindo e se tornando mais evidentes. Apesar do controle rígido sobre seu povo, o Kremlin está ficando sem opções. Eles não podem vencer a guerra sem um milagre, mas também não podem desistir. Retirar-se seria admitir a derrota, algo que Putin não pode fazer. A imagem de força de Putin é crucial. Recuar seria visto como fraqueza, algo fatal para um líder russo como ele. A esperança parece ser que o Ocidente se cansará primeiro e parará de enviar armas para a Ucrânia. Até agora, isso não ocorre. A OTAN segue comprometida e a Ucrânia não desiste. A cada mês, a posição russa piora. As pessoas estão percebendo a propaganda. A televisão estatal só consegue manipular até certo ponto antes de perder a credibilidade. Quando afirmam que a guerra está indo bem, mas seu primo retorna em um caixão, você questiona quem está mentindo. Com tudo desmoronando ao seu redor, como estamos vendo, é exatamente por isso que essa ofensiva de verão que mencionamos anteriormente é tão importante para Putin. Não se trata apenas de território, mas de impulso. Se a Rússia não mostrar progresso agora, arrisca perder completamente a narrativa. Uma vez que isso escapa, é difícil recuperar. As pessoas farão perguntas e aliados protegerão seus investimentos. A burocracia começa a emperrar e todo o sistema começa a derivar. Há também a questão do tempo. O outono traz chuva, lama e desafios logísticos. O inverno traz escassez de combustível e pressão no orçamento. Se Putin não obtiver os resultados antes disso, terá que adotar uma postura defensiva política e militarmente. É perigoso reagir em vez de liderar, pois isso o torna vulnerável. Em um sistema construído sobre a imagem masculina, a vulnerabilidade é a única coisa que não pode ser exposta. Em uma pesquisa de 2025, pelo Centro Levada, apenas 27% dos russos dizem que confiam plenamente no governo, abaixo dos 53% em 2020. É uma grande queda, o que indica que o encanto está se quebrando, mas não significa que estão prontos para invadir o Kremlin. O que vemos não é uma grande revolta dramática, com multidões nas ruas ou tanques invadindo Moscou. É sobre algo mais silencioso, mas igualmente poderoso. A confiança está escorregando. Soldados não confiam em seus comandantes. Os cidadãos e as elites não confiam nas notícias nem no futuro. Não há confiança. Quando a confiança se vai, é difícil recuperá-la. Sistemas como o da Rússia não desmoronam rapidamente. Eles se erodem lentamente, pedaço por pedaço, até que um dia o peso se torna demais. O dia é incerto, mas os sinais estão em toda parte.
A economia racha, a guerra falha e as pessoas se afastam. Quando um sistema centrado em um homem começa a se esvaziar, pouco é necessário para fazê-lo desmoronar. O fato é que o colapso não virá com um estrondo, virá com silêncio. E o silêncio já começou.